Saudações, seja bem-vindo e nesta aula você vai aprender como efetuar a multiplicação, ou seja, você vai aprender como multiplicar dois ou mais números. Você sabe que no exame de admissão não é permitido usar uma máquina calculadora. Então, nesta aula você vai aprender como é que pode multiplicar números sem usar uma máquina calculadora. Antes de começar a aula, inscreva-se no canal caso ainda não seja subscrito e ativa o sino das notificações para ficar dentro de outras dicas de matemática. Então, para nós sabermos multiplicar números, primeiro precisamos de entender o que é isso de multiplicação, o que significa multiplicar. Multiplicar significa repetir somando, ou seja, se nós tivermos aqui 2 vezes 3, né? Significa que o 2 está a repetir 3 vezes a somar. Ou seja, vamos somar o primeiro número tantas vezes, né? O segundo número, neste caso, vamos somar este 2 3 vezes. 2, né? Mais 2, mais 2. Aqui nós repetimos este 2 3 vezes a somar. E aqui nós podemos encontrar o resultado desta adição, né? 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, né? Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6. Mesma coisa também podemos dizer 3, né? Repetir duas vezes a somar, ou seja, teremos aqui 3 mais 3. Também o resultado será 6. Neste caso aqui também podemos dizer que 3 está a repetir duas vezes a somar, ou seja, 3 mais 3, né? Que isto aqui também é igual a 6. Então, nós podemos dizer 2 a repetir 3 vezes a somar ou 3 a repetir duas vezes a somar. O resultado será o mesmo. Mesma coisa se nós tivermos aqui 9 vezes 4, né? Significa que temos 9 a repetir 4 vezes a somar, ou seja, 9 mais 9, mais 9, mais 9. Temos aqui 9 a repetir 4 vezes somando, onde nós podemos achar o resultado desta adição. 9 mais 9 é 18, mais 9 é 27, mais 9 é 36. Então, o resultado de 9 vezes 4 é 36. Então, multiplicar significa mais ou menos isso. E uma coisa muito importante que você deve ter em conta é a notação da multiplicação. Nós aqui estamos a usar este sinal, né? Mas também temos outros sinais que nós podemos usar que significa multiplicar. O primeiro sinal que nós sabemos é este, por exemplo, 3 vezes 5, né? Este sinal aqui significa multiplicação, mas também podemos ter um caso em que nós podemos nos deparar com ponto, ou seja, nós podemos usar ponto também para indicarmos, né, multiplicação. Neste caso aqui, 3, né, ponto 5 significa 3 vezes 5. Este ponto também indica que estamos a multiplicar 3 vezes 5. Ou também podemos, né, colocar um dos números entre parênteses, ou seja, 3, né, entre parênteses 5. Também esta aqui é uma outra notação de multiplicação. Neste caso estamos a dizer 3 vezes 5. Ou também podemos colocar os dois números entre parênteses, ou seja, podemos escrever 3, né, entre parênteses e 5. Entre parênteses, né? Neste caso também estamos a dizer que 3 está a multiplicar com 5. Então, nem sempre a multiplicação se representa por este sinal. Também temos aqui este ponto a representar multiplicação. Temos aqui também estes entre parênteses que também indica multiplicação. Outra coisa muito importante que você deve ter em conta é a multiplicação de sinais, ou seja, você pode se deparar aí com a multiplicação de números negativos, né? Menos 3 vezes menos 5. Qual será o resultado? Também pode se deparar, por exemplo, com 3 vezes menos 5. Neste caso aí você deve também multiplicar os sinais. Então, se você tiver aqui este sinal de adição, né?
a multiplicar aqui com o outro sinal de adição, né? O resultado aqui será um número positivo, né? Você vai ter aqui um número positivo. E se tiver aqui um sinal negativo e a multiplicar com um outro sinal negativo, você terá também um resultado aqui positivo. Ou seja, neste caso, se você tiver a multiplicação de sinais iguais, sempre o resultado vai ser positivo. Menos 3 vezes menos 3, você vai ter um resultado positivo. Menos 2 vezes menos 2, você vai ter um resultado positivo, porque os sinais são iguais. Ou seja, se você tiver aqui, por exemplo, menos 2, né, vezes menos 3, o resultado será, primeiro você deve multiplicar o 2 vezes 3 dá 6 e depois deve multiplicar os sinais. Menos vezes menos, né? E nós acabamos de explicar aqui, quando tivermos sinais iguais, sempre o resultado será positivo. Então, neste caso aqui, será 6, né? Ou mais 6. 6 ou mais 6, né? Aqui, se tivermos, por exemplo, 2 a multiplicar com 3, nós temos aqui este 2 positivo e este 3 positivo. Quando nós não temos nenhum sinal aqui antes do número, indica que esse número é positivo, ou seja, antes dele temos aí o sinal positivo, mas é omitido. Então, aqui significa mais 2 vezes mais 3, que o resultado também será 6 ou mais 6. Então, sempre que nós tivermos aí a multiplicação de sinais iguais, sempre o resultado será positivo. Mas se nós tivermos aqui multiplicação de sinais contrários, menos vezes mais, né? Menos vezes mais, o resultado será negativo. Se tivermos aqui a multiplicação de mais, né, vezes menos, o resultado será negativo. Ou seja, sempre que nós tivermos a multiplicação de sinais contrários, sempre o resultado será negativo. Por exemplo, se nós tivermos aqui menos 2, né, vezes 3, então aqui teremos 2 vezes 3 dá 6. E menos vezes mais, não é, dá menos. Então teremos aqui menos 6. Ou seja, o resultado deve ser negativo, porque aqui nós temos multiplicação de sinais, né, contrários. Ou também poderíamos ter neste caso em que o 2 aqui é positivo e o 3 é negativo. Ou seja, mais vezes menos, o resultado também será menos 6. Temos aqui a multiplicação de sinais, né, contrários, mais vezes menos. Então, sempre que nós tivermos a multiplicação de sinais iguais, o resultado será sempre positivo. Se nós tivermos a multiplicação de sinais contrários, sempre o resultado será negativo. Agora, veja que se nós tivermos aqui, por exemplo, 231 vezes 3, né? Isto aqui significa repetir 231 3 vezes a somar. Ou seja, nós teremos o que aqui? 231 mais 231 mais 231. E nós podemos encontrar o resultado desta adição, mas vai ser um pouco trabalhoso, ou seja, nós vamos perder aqui um pouco de tempo, pois vamos precisar somar aqui este 231 mais 231 mais 231. Imagine outro caso, se nós tivermos 856 vezes 45. Você não vai conseguir repetir aí 856 45 vezes, não é? Ou seja, você vai precisar de escrever 856 mais 856 mais 856, não é? Até 45 vezes, né? Ou seja, você vai repetir isto aqui 45 vezes, né? Então, isto aqui é trabalhoso.
gasta tempo. Então, como é que nós podemos proceder? Como é que nós podemos gastar apenas 10 segundos para encontrarmos a multiplicação destes números? Vamos começar com este exemplo, né? Que temos 231, né? Vezes o 3. Neste caso, nós devemos organizar os números como aprendemos lá na adição e subtração de números. Então, se você não assistiu esse vídeo onde nós explicamos como adicionar e subtrair números, né? Assista ao vídeo, só assim vai perceber como é que nós organizamos, né, os números para adicionarmos ou subtrairmos. Então, da mesma forma que nós explicamos lá como organizar, né? Ou seja, colocamos um número debaixo do outro, respeitando aí as casas, ou seja, a casa da unidade fica debaixo da casa de unidade do outro número, né? Neste caso, nós teremos aqui 231 e por baixo teremos somente, né, o 3, né, debaixo do 1, né? E aqui nós podemos colocar o sinal de multiplicação. Então, como é que se procede a multiplicação? Devemos multiplicar este número, né, com todos estes números que nós temos aqui em cima. Neste caso, o 3 vai multiplicar primeiro com 1, depois com 3, depois com 2. Ou seja, teremos aqui 3 vezes 1, vai dar aqui 3, não é? E 3 vezes 3 dá 9. Então, vamos colocar aqui o 9, né? 3 vezes 2 dá 6. Então, vamos colocar aqui o 6. Ou seja, 231, né, vezes 3 dá 693. E veja que nem levamos 10 segundos. Ou seja, em 5 segundos, em 2 segundos, você vai encontrar aí o resultado. Primeiro passo é colocar um número debaixo do outro, depois multiplicar este número com todos esses números de cima. Para este caso, onde nós temos aí 856, né, vezes 45, nós vamos colocar aqui o 45, né, como nós aprendemos lá na adição e subtração de números. Então, neste caso, nós devemos primeiro multiplicar este 5 com todos esses números de cima, depois este 4 com todos esses números de cima. Ou seja, nós teremos aqui 5 vezes 6, dá 30, né? Então, devemos colocar aqui o 0 e o 3 devemos somar com o resultado da próxima multiplicação. Ou seja, o 3 vamos somar se multiplicarmos o 5 com este 5. Aqui vamos somar mais 3. Então, primeiro multiplicamos 5 vezes 6 dá 30. Colocamos aqui 0, vai 3 vezes, né? Alguns colocam aqui a parte, vai 3 vezes, mas eu aconselho a colocar aqui, porque você depois pode se esquecer de somar o 3. Então, sempre coloque no próximo número que você vai multiplicar. Neste caso, teremos 5 vezes 5 dá 25, mais este 3 dá 28. Então, vamos colocar aqui o 8, né? E o 2 vamos somar com a próxima multiplicação. Ou seja, vamos somar aqui mais 2, né? Então, teremos o quê? 5 vezes 8 dá 40. Aqui aconselho você a dominar tabuada de 1 até 9. Para ser mais fácil de encontrar, não é, o resultado de 5 vezes 8, você deve conhecer a tabuada pelo menos de 1 até 9. Essa aí é a base e é muito importante. Você pode se deparar aí com 8 vezes 7. Então, se você não saber qual é o resultado de 8 vezes 7, infelizmente vai ser um pouco difícil e podes demorar aí para encontrar o resultado. Então, 5 vezes 8 dá 40, não é? Mais 2, não é? Dá 42. Então, teremos aqui 42.
Então, este resultado é de 5 vezes 856. 5 vezes este número. Depois devemos multiplicar o 4 vezes este número. Ou seja, nós teremos aqui 4 vezes 6. E sempre devemos começar a multiplicar indo neste sentido, né? Indo neste sentido. Nunca começar aqui 4 vezes 8. Não, sempre devemos começar, né, do último dígito aqui, do último algarismo para o primeiro. Ou seja, devemos começar do algarismo das unidades. Neste caso, teremos 4 vezes 6, né? 4 vezes 6, você deve saber aí a tabuada para encontrar rápido o resultado. Então, 4 vezes 6 dá 24. Neste caso, devemos começar a colocar o resultado debaixo deste 4. Neste caso, teremos 4 vezes 6, não é? Dá 24. Então, devemos colocar aqui debaixo do 4, este 4 que nós estamos a multiplicar, debaixo dele devemos colocar o 4 e vai 2 vezes. O 2 nós vamos somar na próxima multiplicação, ou seja, 4 vezes 5 dá 20, mais 2, né, dá 22. Então, vamos colocar aqui o 2 e o 2 vamos somar com a próxima multiplicação. 4 vezes 8 dá 32. Mais 2, aquele que nós guardamos aqui na multiplicação de 4 vezes 5, né? Então, vai dar 34. Então, nós temos aqui este número que é a multiplicação do 5 com 856 e temos este número, né, que é a multiplicação de 4 com 856. Depois, o que nós devemos fazer é somar, né, estes números, ou seja, teremos aqui adição, né? Aqui você deve dominar a adição, por isso que eu sugiro que assista aí a aula de adição de números. Então, neste caso, nós teremos aqui 0 mais, aqui não temos nada debaixo dele, ou seja, temos 0, então 0 mais 0 dá 0, né? Depois temos aqui 8 mais 4, né? Dá 12, né? Então vamos colocar aqui o 2, né? E o 1 vamos somar com a próxima adição. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, né? Depois temos aqui 4 mais 4 dá 8. Depois temos aqui o 0, aqui por cima do 3 não temos nada, ou seja, temos 0, então 0 mais 3 dá 3. Esta aqui é que é o resultado, né, da multiplicação de 856 com o 45, ou seja, 856 vezes 45 é igual a 38.520, né? Então, é assim como é que nós podemos proceder com a multiplicação, né, de números.